Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alessandra Lozano, sou cirurgia dentista e hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema que muita gente nem imagina que pode dar problema. Sabe aquela gengivoplastia com bisturi elétrico? Aquelas que queimam, que muita gente usa? Aquele procedimento que parece simples, que eles falam que é simples, né? Rápido. E que dá a impressão de ser a melhor escolha, porque já corta e nem sangra tanto, né? Pois é, a gente precisa conversar sobre ele com mais profundidade. E o que é a gengivoplastia, afinal? É aquela plástica gengival. Sabe quando a pessoa ela tem um sorriso muito grande, que mostra muita gengiva? Então, nós vamos lá e recortamos um pouco dessa gengiva. Às vezes a gente tem que remover até um pouco de osso, né? E para deixar o sorriso mais harmônico, às vezes para aumentar os dentes, porque essas pessoas elas têm os dentes muito pequenos, alguma delas, né? E ela ajuda muito na estética, ajuda bastante na estética, mas ela precisa ser feita com cuidado. E aí que vem a polêmica do bisturi elétrico. Aí que vem. Como que funciona o bisturi elétrico? Ele usa uma corrente de alta frequência. E aí ele corta e cauteriza ao mesmo tempo. Bom, né? Parece lindo de início. Na prática, isso significa menos sangramento. E uma ilusão de uma cicatrização um pouco melhor, né? Mas é só uma ilusão. O corte aparentemente parece ser mais limpo. E o procedimento, ele acaba sendo até mais rápido, tá? Tudo isso parece ótimo, né? Tudo isso parece ótimo. Mas tem muitos riscos, muitos riscos, que ninguém conta. O calor, ele corta, mas ele também queima. Ele tá te queimando. E aí que começam os problemas. E olha só o que pode acontecer. A gengiva pode ou recuar demais depois, porque em alguns casos eu já vi recuando muito, deixando a raiz mais exposta do que era para ser, aparecendo um dente mais longo do que o normal e sensibilidade. Pode perder algumas papilas. O que é papila? É aquele Vzinho da gengiva que se você olhar no espelho aqui assim, tem o dente, aí ele tem um Vzinho. Isso se chama papila. Ela regride. E acontece os black space, que a gente fala na odontologia. Black space é espaços pretos, né? Esses espaços pretos que aparecem entre os dentes são considerados black space, por causa da falta da papila ali naquele lugar, porque era para a papila estar preenchendo, né? E o mais grave de tudo, pode prejudicar o seu espaço biológico, que é uma faixa invisível entre a gengiva e o osso, gente. O nosso dente tá aqui. A nossa gengiva vem e cobre assim o nosso dente. Aí o nosso osso fica aqui entre a gengiva e o dente, assim. Aí que tá. E como ele é invisível, muitos dentistas não sabem estudar essa parte, não entendem de periodontia, e isso é invadido, isso é queimado. E aí o que acontece? Necrose daqueles tecidos. O tecido, ele irrita com muita facilidade. E aí ele começa a ficar com uma inflamação crônica. Resumindo, ele não sabe. Demora muito para sarar. E, nossa, vira uma bagunça, uma bagunça, uma bagunça. E ela pode dar até também mobilidade nos dentes, pode deixar toda a tua mastigação instável. Sem contar que a fumaça que sai desse procedimento durante o corte, ela é tóxica. E, no caso, ela precisaria de uma aspiração adequada. Por exemplo, precisaria ter alguém a todo momento ali aspirando, mas não pode ser com o sugador, tem que ter uma aspiração adequada. Mas pouca gente fala sobre isso. Ah, Alessandra, mas diante de tudo isso, nunca pode ser usado bisturi elétrico? Pode sim. É como um coadjuvante. Por exemplo, uma pessoa, mas, como disse, tem que ter a aspiração daquela fumaça adequada, né? Quando uma pessoa ela não tem habilidade manual para fazer um corte com o bisturi normal, ela usa, né, o bisturi elétrico, porque não tem habilidade manual. E ele atua como um aliado. Nós podemos começar com ele, mas nós temos que fazer a limpeza dessa área queimada para não deixar aquele tecido necrosado ali, doente, né? Que muita gente deixa aquele tecido necrosado, doente ali. Ele pode ajudar também para diminuir o sangramento. Ele serve também para ajustar, às vezes, pequenas irregularidades que ficaram, pequenos tecidos que ficaram ali. Mas para fazer a plástica completa, a plástica gengival completa, com segurança e com profundidade, e realmente muito segura e eficaz, que não traga todos esses problemas, o ideal mesmo é usar o bisturi manual ou o laser. Aí sim, a gente tem mais precisão e menos risco, tá? Em resumo, a gengivoplastia é um procedimento estético, sim, e também muitas vezes até funcional.
Para a saúde, em alguns casos, ela é perfeita, porque tem muitas pessoas que usaram aparelho ortodôntico, precisam de gengivoplastia, mas não por estética. Precisam por saúde, porque aquela bolsa de gengiva ficou ali e está acumulando alimento. Se não remover essa bolsa de gengiva que ficou ali após a remoção do aparelho, ou mesmo nasceu, né, com aquela pequena bolsinha de gengiva, o que pode acontecer? Inflamações crônicas de gengiva. Às vezes você tem uma inflamação crônica de gengiva, precisa de uma gengivoplastia por causa de saúde e às vezes ninguém te fala sobre isso também, tá? Então assim, nós não podemos fazer a gengivoplastia de qualquer jeito. Nós temos que escolher o melhor caminho e nem sempre é o mais rápido e o mais prático, que pode trazer prejuízo depois. Na realidade, tudo que é rápido e prático vai te trazer um prejuízo depois. Precisa ser algo com mais cuidado. Então, se você está pensando em fazer uma plástica gengival antes das lentes de resina, se você está pensando em fazer somente a plástica gengival, que no caso é essa remoção dessa gengiva em excesso, conversa com quem entende. Conversa com quem entende. Pergunta qual a técnica que é melhor para ser usada. Como vai ser o planejamento? Perguntem. Não se entreguem assim tão fácil. Não se entreguem tão fácil. Porque no fim das contas, o que você quer é um sorriso bonito, saudável, durável, né? Precisa ser duradouro. Então, se tudo isso que eu tô te falando faz sentido, primeiro, comece a seguir aqui, segue meu canal, que aqui vai ter várias informações para vocês sobre isso. Compartilha com quem precisa saber, compartilha com quem fez a gengivoplastia dessa forma e tá lá com a gengiva sangrando com frequência, porque normalmente essas pessoas que fizeram esse tipo de gengivoplastia têm um sangramento recorrente dessa gengiva e acha que é normal. E o dentista que não é preparado, que não entende, acaba até falando pro paciente que aquilo é normal, gente. Acreditem? Desculpa, não é. Gengiva sangrando com recorrência não é normal, não pode. Então, se esse conteúdo te ajudou, dá um like, se inscreve aqui de novo no meu canal, tô falando de novo pra esquecer, pra vocês não esquecerem, né, na realidade. E um beijo e até o próximo vídeo. Espero vocês aqui de novo.